Amigos do Saúde Digital, um tema que nós vamos trazer hoje aqui para você que é muito importante. Como as grandes empresas incumbentes, né, o nome que é dado aí no mundo de hoje, as empresas tradicionais da economia ou da velha economia, elas lidam com a inovação. Será que isso é um processo fácil? Será que é uma jornada fácil? É uma jornada difícil? Quais são os atritos desse processo? E eu estou tendo a honra, o privilégio de receber aqui a Nia Hare Krishna. Falei direitinho? Ramakrishna. Ramakrishna, desculpa, é um sobrenome diferente. Nia Ramakrishna, que é indiana, mas hoje ela exerce um papel global pela Bayer, indústria farmacêutica Bayer, e ela vai contar um pouco desse processo de transformação digital nas grandes corporações. Nia, obrigado pelo seu tempo, um prazer receber você aqui. E queria que você contasse um pouquinho da sua história, que é muito interessante, né? Saiu lá da Índia e fez um caminho aí por vários países e agora está no Brasil. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Claro, muito obrigada, Dr. Lorenzo. É um prazer estar aqui com você hoje. Um pouco do meu caminho, extremamente não tradicional, mas foi um caminho que me proporcionou, eu diria, bastante em termos de valores, em termos de experiência, para poder lidar com esse mundo que é tão dinâmico, cada vez mais, com mais força, vamos dizer. Quando eu tinha 15 anos, eu saí da Índia por uma bolsa acadêmica que eu ganhei para ir estudar nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu tinha viajado tão longe da casa, vamos dizer, e fui sozinha. E isso foi uma experiência muito interessante, porque me fez mais responsável muito cedo. Eu fui numa escola dormitório, né? Uma escola dormitório que tinha crianças de 50 países. E então, logo cedo, com 15 anos, estava junto com crianças de vários países. E a importância de diversidade, a importância, além da diversidade e inclusão, foi muito importante para mim desde essa fase também, onde eu comecei a entender que eu sou de várias pessoas, com vários pensamentos, com experiências diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes. Eu aprendi a ganhar força de outros e de contribuir também para fortalecer outros que têm pensamentos e culturas e origens diferentes. Isso para mim foi extremamente formativo. Foi a força que até hoje é uma fundação para mim. Depois disso, sim. Não, e aí quando você chegou nos Estados Unidos com 15 anos, você chegou e ficou de vez ou chegou a voltar e... Eu voltava para férias uma vez por ano, mas eu estava sozinha nos Estados Unidos e eu continuei nos Estados Unidos durante 11 anos. Fiz a minha universidade nos Estados Unidos também, depois da 11º e 12º ano, e me formei em economia, mas tinha feito todas as aulas de biomedicina também, só por interesse. Não me formei nisso, mas como o mundo dá voltas, né? Agora estou na farma e isso foi graças a essa experiência também e a interesse na ciência sempre tinha. Entendi. E aí você teve uma carreira em empresas de consultoria. Sim. E aí depois já entrou na farma, não foi? Sim. Depois eu comecei minha carreira em Nova York, numa consultoria chamada Opera Solutions, onde eu trabalhei vários anos, principalmente na indústria financeira e hoteleira. E foi uma escola muito boa para poder aprender a importância de foco em clientes, foco em quem está recebendo os seus serviços e de pensar na equivalência do chocolate na almofada, não é? Seja onde você está, em qualquer que seja a indústria que você está também. Como que é essa? Eu nunca ouvi essa. O chocolate na almofada é almofada... Nos hotéis eles colocam um chocolate na almofada, né? Quando você entra no quarto, tem uma amenidade. Um chocolatinho para adoçar um pouco mais a experiência. E é isso que a gente precisa pensar também cada vez que quem serve
seja quem alguém está servindo, de pensar um pouco nessa ir além. O que seria de contribuir para uma experiência um pouco mais gratificante, humanizada, um pouco mais de carinho. Perfeito. E aí, Nia, você entra na indústria farmacêutica, na AstraZeneca, em Portugal. Certo. Né? Depois você tem uma passagem pela Novartis. Hoje você está na Bayer. Conta um pouquinho do papel que você exerce hoje na Bayer. Sim, hoje faz uns 23 dias que eu estou exercitando essa função nova de vice-presidente de estratégia global e de portfólio para a área de transformação digital e TI na Bayer Pharma. Perfeito. Tá vendo, pessoal, como é que o podcast Saúde Digital tá importante? A gente está recebendo aqui a vice-presidente global de estratégia digital da Bayer. Honrado com essa visita aqui sua, viu, Nia? A honra está compartilhada aqui. Mas vamos lá. Nia, você está numa indústria muito conhecida do nosso público. Nosso público é prioritariamente de médicos, também muitos executivos da saúde. É um stakeholder importantíssimo da saúde. É um stakeholder tradicional, vamos dizer assim, que está na velha economia. É um setor extremamente regulado e não poderia ser diferente, porque lida com vidas. É um setor que... Aqui agora é um pouco de impressão minha, tá? É um setor que, às vezes, Nia, passa uma imagem não tão amena como uma rede hoteleira, como que você já trabalhou, né? Quando você pega uma rede hoteleira, aquece o seu coração, né? Quando você pega indústria farmacêutica, assusta um pouco, tem alguns sentimentos que pairam na cabeça das pessoas. É claro que tem fatos, tem verdades, mas também tem muitas inverdades nesse processo, mas é uma imagem que paira sobre a indústria farmacêutica. E aí você, uma rede global de estratégia de transformação digital. Nesse caldo aqui, nesse contexto que eu disse da indústria farmacêutica, eu queria que você contasse um pouquinho de como liderar liderar uma empresa da indústria farmacêutica nessa jornada de transformação digital. Sim. Bayer tem uma certa qualidade associada ao seu nome. Falamos bastante Bayer, se Bayer é bom. Isso tem uma razão. Ela existe por vários anos, ela existe por mais que 100 anos. E ela existe também porque ela chegou a inovar constantemente. Uma empresa também desse nível, vamos dizer, ela também existe porque ela vai inovando ao longo dos anos. Mas o mundo está mudando muito drasticamente nesse momento, numa forma muito marcada. E Bayer é consciente sobre isso. A gente está... Uma coisa muito importante é para navegar, vamos dizer, a inovação necessária, a transformação também necessária para poder contribuir melhor para nossos pacientes, nossos médicos, para também quem está dentro de toda a cadeia de valor para pacientes e médicos. É muito importante que a gente foca em 3 coisas. A primeira é garantir que a gente consegue aprender e ter uma mentalidade de constantemente aprender. Tudo que funcionou no passado não vai ser exatamente o que vai funcionar para frente. Então, a gente precisa de repensar isso e reformular nossas abordagens, processos, a forma que a gente opera, para poder contribuir mais valor, mais que outra coisa, em frente. E menos coisas melhor feitos. E esse é um foco nosso. A gente até tem uma mantra, né? Sou indiana, temos que ter uma mantra, que é valor acima de volume. E a gente realmente opera dessa forma na Bayer. A segunda coisa, Dr. Lourenço, é também uma questão de foco nas pessoas. Médicos, né? Todos que estão ouvindo hoje também, são pessoas primeiro. São pessoas que têm famílias, são pessoas que têm amigos, são pessoas que consomem informação da mesma forma que pacientes. E a gente precisa de primeiro focar em humanizar essas experiências
A indústria farmacêutica tem uma razão para focar na ciência, sem dúvida, mas o processo pode ser humanizado. E a gente está focando bastante nisso na Bayer. Tanto que a gente não pensa só em centricidade de pacientes ou pôr paciente no centro. É um pouco mais que isso. É envolver pacientes e médicos em cada etapa dos processos. Seja se a gente está desenvolvendo um produto digital ou se a gente está achando uma nova forma de oferecer um serviço, ou se a gente está olhando em todo o circuito à volta de tratamento e não só o medicamento. E tudo isso necessita que a gente envolve nossos clientes, nossos pacientes, nossos médicos, pagadores, quem está em cada etapa do processo, estar parte da formulação da solução. E a terceira, eu diria, é para entender a aplicação de certas tecnologias para facilitar a vida de todas, a simplificação. O mundo está com muito ruído. Temos muita informação, muitas coisas. Hoje, se a gente vai no Google, põe alguma coisa, chega tanta informação que é difícil navegar. É difícil saber onde ir. E tem novas tecnologias agora como inteligência artificial de Generative AI, que a gente chama, né? O ChatGPT, etc., que está reformulando isso. Está trazendo mais relevância à base de dados, né? Para poder trazer mais relevância de informação e responder a perguntas, em vez de só palavras-chave de pesquisa. E esse é um caminho que a gente precisa estar calcado em valores, em cultura da companhia, né? Isso tem que estar na liderança, e isso tem que permear todos os níveis hierárquicos da organização. E quando a gente vai para a prática, a gente começa a experimentar dificuldades. A Bayer, recentemente, ela entrou no Cubo, né? Hoje ela é uma mantenedora do andar de saúde, lá onde a SD Conecta reside, junto com a DASA. Certo. E eu posso fazer um paralelo entre uma empresa que eu conheço bem, que é a SD Conecta, que é uma startup, 25 funcionários, e uma empresa multinacional. Na nossa, mesmo numa organização pequena, como uma startup, a gente tem muita dificuldade de sair, de permear essa cultura para todas as pessoas. A gente tem muita dificuldade em trazer transparência do que está sendo feito, e a gente tem muita dificuldade em garantir a cultura da organização numa empresa de 25 pessoas. Mas esses também são os nossos objetivos, esses também são os nossos pilares. E eu queria que você contasse um pouquinho de ações que vocês fazem, metodologias, se vocês trabalham em squad, se vocês usam alguma ferramenta de gestão tipo OKR, o que vocês têm feito para fazer essa translação de princípios, valores e cultura até a ponta? Sem dúvida. A gente usa todas as metodologias, vamos dizer, que trazem eficiência. OKRs, metodologia ágil, em squads, né? Tudo isso para a forma que a gente opera. Porque essas metodologias, especificamente ágil, quando a gente fala dessa metodologia, é uma metodologia muito conhecida, foi iniciada por Spotify, não é? onde podiam criar e trazer produtos em formas não perfeitas, mas rapidamente, mas também com foco e intenção e com uma certa organização. E a gente inspirou nisso para poder criar produtos nossos também e trazer essa cultura não por palavras e não por documentos de PowerPoint e tudo mais. Eu acho que isso já passou essa fase, ninguém está acreditando mais nisso. A gente precisa trazer isso na veia do trabalho. E a gente procura fazer isso dessa forma, através do trabalho, em vez de além do trabalho. E especificamente a gente criou um produto chamado Universo Médico, que para médicos, convidamos todos vocês para ver no App Store também e baixar. É uma ótima plataforma que é inspirado por Netflix, por Spotify e os demais canais modernos de consumo de informação e vídeos
podcasts, texto hoje. E isso foi desenvolvido, tem conteúdo também de ciência, mas também tem conteúdo além disso. Tem conteúdo sobre como gerenciar financeiramente um consultório médico, como gerenciar burnout, entender histórias de pacientes. Então tem muito mais que isso. E a ideia, esse produto foi desenvolvido na metodologia ágil, foi feito em 3 meses. Para a indústria farmacêutica isso é muito rápido. E a gente escalou dentro de 12 meses para 6 países. Isso foi dentro de uma empresa farmacêutica, sim? Então, tradicionalmente, isso, se a gente vê uma média, isso deveria ter demorado quase 2 anos e meio, 3 anos. E por que isso funcionou? Funcionou porque a gente conseguiu trazer a interligação entre nossa ambição, nossos valores, nossa cultura e os hábitos que a gente está fomentando, seja agir agora, seja pensar além, seja foco nos clientes e entendimento dos clientes de verdade. E tudo isso contribuiu para todo mundo ir junto num propósito e seguir inspirado para fazer algo diferente, algo novo, algo modernizado, algo que vai ressonar com o médico de hoje, a médica de hoje. Sensacional, é incrível essa velocidade, porque realmente 3 meses e esse escalonamento tão rápido. E quando eu entendo que você deve ser a líder desse projeto, né, dessa solução de sucesso. Quando você olha para esse time, quando você olha para as pessoas, para as skills, para as habilidades, quem você atraiu, quem você teve, quem você se esforça para reter, que tipo de habilidades, skills você está procurando, profissões. Conta um pouquinho do time. Sem dúvida. Primeiramente, eu podia ter sido a líder de transformação digital durante esse processo. Mas todo mundo teve um papel de liderança que foi envolvido na criação desse produto. E isso foi compartilhado. Tanto que a gente foi reconhecido na Lupa d'Oro, que é um tipo de premiação farmacêutica organizado pela Sindus Pharma. E no palco tinha mais de 15 pessoas, por uma razão. Porque o compartilhamento, o entendimento de propriedade tem que ser compartilhado. Esse é algo muito importante. Em termos dos skills das pessoas, especificamente, o mindset é a primeira coisa. O pensamento, quem está empenhado, eu digo isso sempre, mas é muito verdade, que quem tem a vontade, a intenção e a atitude para fazer acontecer, isso é metade da batalha. Tudo o resto se aprende. Ninguém nasce sabendo fazer modelos em Excel ou de fazer... Ninguém nasce fazendo isso, isso tudo se aprende. Mas o que não pode aprender é essa vontade, esse espírito, essa paixão, essa realmente querer procurar de fazer diferente e preocupar e mostrar carinho para nossos médicos, nossos pacientes e todos que estão dentro dessa cadeia de valor. Essa é a primeira coisa. A segunda é quando a gente precisa de ir no mundo onde a agilidade é muito valorizado, precisamos de um skill set mais dinâmico. Ou seja, é ótimo especializar em muitas coisas, precisamos disso, né? Mas o quanto mais tem transferibilidade de certos skills, de certas capacidades, o melhor que a gente consegue aproveitar cada individual para poder fazer várias coisas numa forma mais ágil. E a diversidade de skills é muito importante. Eu convido a todos que pensam que uma especialidade é suficiente hoje para pensar um pouco mais, porque isso, ao além desse conceito, porque além disso, para seja qual for a nossa função, nossa descrição de papel, até a minha hoje, eu posso ou ver o que está escrito dentro da lista de tarefas, ou eu posso pensar nas possibilidades. E como eu posso contribuir e como posso me formar para poder fazer mais e para poder ocupar o espaço que é dado, que dá para formar essa função, motivar os times e traçar carreiras e caminhos novos para quem, como eu, iniciei de alguma forma a minha carreira, quem está iniciando agora a sua carreira.
Perfeito. Esse raciocínio, eu acho ele fundamental. Eu talvez a skill, né, a habilidade mais importante dos tempos atuais, eu chamo tudo isso de brilho nos olhos, esse entusiasmo, essa emoção, e não é um amor vazio, né? A gente não está aqui declarando um amor pelo trabalho, você tem que amar o trabalho. Não, o trabalho é difícil, você vai suar a camisa para você levar o pão para sua casa, mas fazer esse trabalho que está cada vez mais difícil, num mundo que é muito incerto, se você não tem esse brilho nos olhos, você não vai ter os ingredientes necessários, como curiosidade, capacidade de fazer questionamentos, capacidade de observar outros mercados, fazer associações. Isso extrapola a hora que você bateu o seu cartão ali e saiu da empresa, né? Ou fechou o seu laptop. Eu me lembro recentemente, há uns 15 dias, comprando o presente da minha mãe num shopping, visitando uma loja de shopping. Eu gostei muito da chamada do call to action de uma loja de departamentos. Tirei uma foto na hora e mandei aqui, olha isso aqui. Vamos usar, vamos inspirar nisso aqui para a gente fazer o nosso call to action. Era domingo, mandei lá no Slack do meu time de marketing. A pessoa que ela não está conectada nisso, ela tem dificuldade em demonstrar essas habilidades no mundo de hoje. E aquilo não foi sofrido para mim fazer esse raciocínio. Aquilo faz parte do meu dia a dia, porque eu estou conectado a esse propósito, a esse brilho nos olhos. E eu entendo que, eu costumo dizer que isso faz parte da cultura da empresa, e cultura é igual tempero de comida. Tem um indiano, tem um japonês, tem um mineiro, brasileiro. Você pode escolher qual tempero você quer, mas só não pode não ter tempero. Uma comida sem tempero é insossa. E é isso. Ninguém é obrigado a ter brilho nos olhos na empresa que está. Ninguém é. Mas se ela está ali e não tem brilho nos olhos, ela deveria estar preocupada com isso. Sem dúvida. Primeiramente, comida sem tempero, de certeza não funciona para mim, sou indiana, mas eu entendi sua analogia, Dr. Lorenzo. Eu acho que o muito importante é que a gente começa a... Por isso foco muito na inclusão e não só na diversidade. Tem uma ditada, né, que diz que a diversidade é convidar alguém para uma festa e inclusão é convidar alguém para dançar. E a gente precisa de evoluir um pouco mais de esse paradigma de só querer garantir diversidade, porque diversidade não é nada se a gente não fortalece a inclusão. E diversidade é muito mais do que culturas, ou de origens, ou de qual língua que fala, ou qual comida que come. É muito mais que isso, né? É um pouco mais de pensamentos, de experiências, de crenças. E isso tudo precisa ser fortalecido, eu diria, no mundo como um todo. Eu procuro fazer isso nos meus times também. Porque a força vem quando todo mundo começa a realmente se empenhar e o seu brilho não é apagado. O seu brilho é fomentado, é cuidado. E é isso que é muito importante. Sim. Dentro desse contexto... Vamos imaginar um cenário hipotético que você esteja falando para um médico que acabou de formar. E esse médico, ele está assim, um pouco... Está escutando o podcast Saúde Digital aqui, e ele está um pouco assim, questionando ou querendo descobrir novos caminhos, além do estetoscópio e do bisturi. Como que você... imagina essa nova carreira do médico, ou esse médico dos próximos anos, além do estetoscópio e do bisturi? Sem dúvida. Para quem está formando, ou quem está iniciando como médico ou médica nesse momento, eu acho que, primeiramente, vocês são o nosso futuro. Eu digo nosso, porque todo mundo é paciente alguma hora, todo mundo tem alguém que está cuidando, que é paciente, e influencia a vida de todos. Está cuidando da humanidade, em muitos sentidos. Então, o espaço que tem para poder fazer isso melhor, mais forte e numa forma mais humanizada é muito grande.
Então, primeiramente, é pensar o que é esse espaço que você pode ocupar e o que são os seus interesses naturais. Se você é interessado em poder motivar pacientes para poder aderir ao tratamento, pensa em novas formas de fazer isso. É sempre uma coisa difícil de fazer. Então, tudo que foi difícil e continua difícil, questiona isso e pensa em novas soluções. Quem sabe você vai ter a chave de ouro aqui para poder abrir o caminho. Perfeito. E estendendo um pouco mais, qual vai ser o perfil do médico, ou qual já é o perfil do médico que a indústria farmacêutica quer ter no seu time, quer contratar, quer trabalhar com ele, quer trazer para o seu time ágil? Quais habilidades esse médico deveria ter para ele fazer parte do seu time, por exemplo? Dentro da Bayer, você está falando Sim. alguém para contratar dentro da Bayer para ser um médico dentro da Bayer? Isso. Sim. Cada vez mais a gente procura médicos que também têm uma capacidade, vamos dizer, de olhar além da ciência, de pensar em digital. Digital é inegável hoje. É muito importante que tanto que a gente precisa disso para poder ajudar médicos que têm uma certa dificuldade. Com o mundo digital ou navegar isso, e a gente tem um papel aqui de poder ajudar a navegar, de poder educar, de poder também proporcionar formas de simplificar a vida dos médicos. E essa é a nossa meta. A gente procura isso. Além disso, eu acho que como eu disse antes, a atitude, a vontade de poder transformar, de fazer algo além, de poder criar novos tipos de soluções. Quem tem inovação na veia, isso é um componente, eu diria, que quando acha é algo magical. É como magia. Porque espalha por todos se inspiram por isso. E a área médica é uma área de conhecimento e de confiança científica. É a nossa coluna, em muitos sentidos. E a gente precisa de garantir que essa área evolui também, e está evoluindo muito bem na Bayer, com a liderança do Dr. Eli Lacrica aqui na América Latina. Está sendo extremamente transformado, eu diria, exatamente nessa direção. Sim, eu sou professor na Faculdade de Medicina, São Leopoldo Mandic, e eu levo esses conceitos para os meus estudantes. Eu costumo dizer que eles precisam... quando você olha o universo médico atual, a fotografia do universo médico atual, né? E quando a gente pega aquela curva de adoção de tecnologia, a gente está ali com a maior parte ali na maioria tardia, se não os retardatários. E eu falo, pessoal, vocês precisam caminhar para a esquerda dessa curva. Vocês precisam ter esse pensamento de que vocês precisam acrescentar novas camadas de conhecimento sem, em momento algum, negociar a ciência, negociar o rigor técnico, científico. E é isso que talvez vai te permitir contribuir mais para o setor de saúde. Então, a gente percebe que essa é uma necessidade e eu fico também feliz porque a minha percepção é exatamente essa, a gente está tendo mais casos, mais exemplos de médicos que estão dispostos a terem a excelência técnica, mas terem essas novas camadas de conhecimento tão importantes para o mundo digital e que vai converter, em última instância, lá no paciente. Eu costumo dizer, falei para você no começo, né, que a forma em que eu encontrei para continuar servindo o paciente é apresentar essa transição, essa transformação digital para o médico, porque eu creio que no final ele vai trazer uma solução melhor, sem atritos, com melhores processos para o paciente. Sem dúvida. E eu acho que também não tem um molde fixo do que é ser médico, né? A gente precisa, cada um é um individual e cada médico ou médica vai ser a sua própria tipo de médico ou médica.
E é importante essa propriedade de poder pensar o que te interessa e como quer ser perante os pacientes. Mas a humanização é um fato muito importante para a frente. A humanização vem também com usar as tecnologias e talvez até pelo menos entender como os pacientes estão operando. E pacientes são cada vez mais digitais. Têm muito mais informação hoje, são muito mais capacitados, têm muito mais conhecimento. E é muito importante encarar esse desafio nessa direção. Mais duas perguntinhas para a gente encerrar. Uma talvez mais difícil para você responder é o seguinte. Eu notei que você tem realmente uma genuína preocupação com o lado humano. Isso pode ser expresso na forma com que você se expressa, o seu tom de voz, o seu exemplo ali do sabão, no sabonete, no chocolate no travesseiro. Como fazer isso, que é um valor que é pouco tangível dentro de uma organização, ou seja, não mexe ponteiros a curto prazo, como você não deixar ser envolvida pelo movimento de números, de metas, de projeções e não deixar apagar esse lado humano. Uma dica que eu queria que você desse para o profissional, que sem dúvida esse é o caminho. E sem dúvida as pessoas, eu parto desse princípio que elas têm esse caminho, né? Mas o dia a dia, às vezes, dá uma embrutecida pelas metas, pela forma em que o sistema de trabalho está desenhado. Como você encaixa isso para já compartilhar com os nossos colegas aqui? É uma ótima pergunta. É, de fato, difícil de fazer dentro dos vários furacões que vão vindo na nossa direção, né, todos os dias. Mas o Plato fala uma coisa que é: seja simpática porque todo mundo está com alguma batalha. E que se a gente começa a entender que todo mundo é uma pessoa, esse é o primeiro passo. É muito fácil a gente tirar a humanidade de um contexto profissional. Que a gente está olhando uma transação, ou a gente está olhando um processo, ou algo que precisa ser feito para atingir uma meta. Mas a forma de fazer isso pode ser diferente. E basta uma pessoa a levantar a pergunta certa, na hora certa, para dizer: será que a gente está olhando o olhar do paciente aqui? Será que a gente está olhando o olhar do médico aqui? Na Bayer é assim, a gente questiona isso para garantir que o nosso eixo é mantido nessa direção. E além disso, e para ser humano, é só ser, vamos dizer, as qualidades que a gente fala. Se pede alguém para dizer quais são os meus valores, é só verificar se tudo que você está fazendo e dizendo está nessa direção de valores ou não. Parece mais simples do que é, mas essa verificação, vamos dizer, de eixos e de valores para a forma que a gente agimos, não é necessariamente interligada às vezes. E é normal errar. Mas o que humaniza isso é dizer desculpa. É de ter humildade. Eu acho que isso precisa ser cultivado mais e mais e deixar o espaço de segurança psicológica suficiente para as pessoas se agirem numa forma mais respeitosa, melhor, mais humanos um com o outro, mas também ao mesmo tempo assumir erros sem ter medo. A liberdade, sem ter medo, né? Essa liberdade que eu digo, parece que é um luxo de ter hoje em dia, mas não é. Se a gente, como líder especificamente, deixa esse espaço e garante que as pessoas podem errar, mas não vão ter medo, e que a gente começa a pensar o que aprendemos, em vez de pensar em falhas e de coisas catastróficas, pensamos o que podemos aprender, como podemos sinalizar mais cedo. E a gente tem uma responsabilidade. E entender responsabilidade acima de penalização. Isso aí. Obrigado pelos ensinamentos. Eu acho que a gente, sem dúvida, a gente não pode se deixar se envolver pelo resultado, pelas metas, apesar de que isso é importante, isso garante o negócio.
mas isso vai vir quando a gente tiver esse olhar para todos que trabalham ali, para todos que são pessoas, para os stakeholders, para o destinatário final daquela ação, né, para quem você está entregando valor. E quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado. Desejar mais sucesso ainda na sua nova posição, que está assumindo recentemente. E é um prazer e vamos ver se daqui uns tempos, um ano, você volta para contar o que de novo aconteceu em termos de estratégia global para a gente. Com certeza. Muito obrigada, Dr. Lorenzo. Foi um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão ouvindo hoje. Um grande prazer. Valeu. Meus amigos, como sempre digo, me dá o seu feedback aí, copia e cola o link nos WhatsApps dos seus grupos aí. Você pode também avaliar, dar estrelinhas. Vai lá no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, você dá estrelinha, isso ajuda a gente demais, porque mais pessoas acham espontaneamente, né? O nosso podcast fica melhor ranqueado. Conto com o seu feedback, sugestão de temas, o que você gostaria de ver aqui, porque você ajuda a gente a construir um podcast melhor e esse podcast aqui é feito, pensado para você. Obrigado e até a semana que vem.